Íamos para o quarto culto em Romanos, o final do capítulo 1 de Romanos. E hoje é culto com vida, ou seja, é o culto que nós convidamos amigos, vizinhos. Inclusive, se você está aqui convidado por alguém, acredite, nós oramos por você. Nós oramos antes de você vir, nós estávamos orando para que você viesse. Então, como é o culto com vida, que nós convidamos amigos e nós não sabemos, pessoas talvez que nunca botaram o pé numa igreja. E a palavra do última parte de Romanos, capítulo 1, é essa que eu vou falar agora. E a ira de Deus volta contra toda injustiça. Eu disse, Senhor, no culto com vida eu vou pregar sobre a tua ira. Deixa eu dar um parêntese nessa série. E o Senhor deu uma direção, deu uma palavra em Marcos, que eu vou pregar hoje para vocês. Então, semana que vem, a gente volta em Romanos, no final do capítulo 1. E você está proibido de não vir. Agora que você sabe que é pauleira, então você tem que vir. Se não vir, Deus vai pegar você. Vocês encontraram Marcos 2, capítulo 16, 17? 2 e 16, vamos ler. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Essa palavra mexeu comigo. Quando eu parei para ver sobre ela, quando ela diz que Jesus vinha para os doentes. Então, Daniel, se a palavra está dizendo que Jesus vem para um tipo de pessoa, então eu quero saber que pessoa é essa. Porque eu quero Jesus. Cada vez mais na minha vida eu quero Jesus. Se eu quero Jesus e a palavra está dizendo que ele veio para os doentes e não para os sãos, então eu quero saber quem é o doente que Jesus olha para ele, que Jesus diz que veio para ele. Eu estava brincando, pode vir só no final mesmo. Agora não precisa mais. Já orei para o Felipe sem fundo. Quem é o doente? Aos olhos de Jesus, quando ele fala que ele veio para os doentes e não para os sãos. Porque eu quero Jesus na minha vida. O doente, Jesus mesmo explica no próprio texto, ele diz que o doente é o pecador e o são é o justo. Ou seja, ele vem para os pecadores e ele chama os pecadores de doentes. Então, para a gente entender isso, eu preciso saber o que é o doente. Doente é aquele que sofre uma alteração na sua condição natural de existência. Doença é algo que altera o que é normal. Por exemplo, um coração foi feito para bombear sangue de um determinado jeito, de uma determinada intensidade e frequência. Quando o coração trabalha fora do jeito que ele foi programado para fazer, do jeito natural dele, então esse é um coração doente. Um coração onde lá dentro do coração tem as artérias, as veias, que tem um tamanho que foi programado para ser daquele tamanho. A gente vai lá, como gosta de, nos domingos, comer aquela gordurinha, aquela abençoada, logo aparece lá um pouquinho de milímetros a menos na passagem do sangue, no coração, numa artéria. Isso muda o jeito da gente se comportar. Então, o Mateus Arroio, que está ali, o homem de Deus ali, ó, magrinho, que corria para lá e para cá, dava pique para lá e para cá, daqui um pouco descobre uma alteração no coração, uma doença. Está amarrado, é só um exemplo. Uma doença. E aquele que corria muito rápido, vai daqui até a porta e já está ofegante.
Quando isso acontece, essa doença faz com que ele tenha que passar por um processo de adaptação. Não é mais normal. Não dá mais para ser igual. A doença causa na gente uma adaptação. Não dá mais para tomar o café de manhã, apenas o café e o pão. Tem que ter uma meia dúzia de pílula, que não é natural, que é feita em laboratório para adaptar o seu organismo para viver com a doença. A doença, ela causa em nós uma adaptação forçada, ela causa em nós umas debilidades, porque sai do jeito que era normal. Então agora, por causa da doença, deixou de ser normal, deixou de ser natural, e agora tem que ser adaptado e debilitado. A doença leva a gente também à morte. Esses são os sintomas, as causas, ou na verdade, o resultado das doenças. Nós fomos feitos naturalmente, escute bem o que eu vou falar para você. Nós fomos criados naturalmente para viver considerando Deus. Considerar Deus, olhar para um Deus, saber que Ele existe, saber que Ele é real, considerar Ele como um ser presente, vivo e verdadeiro, não é uma condição de crente, não. É uma condição de todo ser humano. Todo ser humano deveria olhar para Deus e dizer: tem um Deus. Essa é a condição natural do ser humano. Não é a antinatural. Os crentes não são extraterrestres. Não, a condição natural do ser humano era que o ser humano, na sua existência, considerasse Deus. Olhasse para Deus e dissesse: tem um Deus, e vivesse considerando Ele. A doença do pecado, o pecado, nos separou dessa condição de considerar Deus. Quando o pecado veio, nós adoecemos. O pecado adoece. Essa doença que o pecado traz, tira a gente da nossa condição natural. Nós não temos mais comunhão com Deus. Nós nem podemos chegar perto de Deus, porque a palavra diz que o pecado afasta a gente de Deus. Esse pecado tirou a gente da nossa situação natural, que era o quê? Ter Deus como Pai. Se relacionar com esse Deus, viver com esse Deus. O pecado nos afastou dessa condição natural. Então, dali em diante, nós ficamos doentes, e é sobre essa doença que Jesus está falando. Jesus não está falando de uma doença física. Jesus não está falando de uma doença, por exemplo, qualquer do coração, até porque, se você é saudável, Jesus não tinha vindo para você. Porque Ele veio para os doentes, não veio para os são. Pressão 12/8. Coração tudo certo. Colesterol no lugar. Tudo certinho. Tem nada. Nunca tem nada. Aí o Senhor não veio para você, você não é doente. Jesus só veio para os doentes. Não é sobre essa doença. É a doença que o pecado nos traz. O pecado nos faz doentes. E essa doença nos coloca numa condição adaptada. Lá vai a gente viver adaptado. Lá vai a gente viver precisando de correção, precisando de remédios que nos coloquem no lugar certo. Por quê? Porque nós estamos distante de Deus por causa do pecado. O grande problema desse pecado, Marcos, é que esse pecado não dói. Aliás, essa doença não dói. O pecado não dói, irmão. Tem até um hino. Quem tem mais de 45 anos aí, lembra do hino, né? O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Quem está fazendo assim tem mais de 40. O pecado não dói. O pecado é uma doença que não causa dor. Então a gente vive de boa. Afinal de contas, não dói. Agora, olha como Jesus é maravilhoso.
Deixa eu falar um negócio para vocês. Jesus é maravilhoso. Porque ele veio, a palavra diz que quando ele foi para a cruz do Calvário morrer por nós, ele estava resolvendo esse problema dessa doença. A cruz é a cura para a doença do pecado. Porque o homem tentou se livrar dessa doença por si só e nunca conseguiu. Porque o homem não tem o remédio para a doença chamada pecado, somente um teria o remédio para essa doença chamada pecado, e o nome desse um se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus na cruz do Calvário é o remédio para o pecado. Jesus na cruz do Calvário morrendo por nós é o remédio para essa doença. O problema é que a gente não se sente doente, porque não dói. Então ele, como é maravilhoso, ele dá alguns sinais para nós. Ele se envolve com a nossa dor, porque se o pecado, que é uma doença, não dói, as outras doenças dói. Então, para mostrar para a gente que ele estava preocupado com a principal das doenças, que é o pecado, ele foi se envolver com a dor da gente. E eu quero listar pelo menos 4 dores que Jesus se envolveu, para mostrar para a gente que ele tem o poder de nos curar. A primeira dor é a dor de um pai. Tem muitas, eu listei apenas 4. A primeira dor que Jesus se envolve é a dor de um pai. A palavra diz que havia um pai que o seu filho sofria desde a infância. Lá em Marcos capítulo 9, 21, o pai diz para Jesus: Jesus, o meu filho desde a infância, ele é tomado por um espírito maligno e ele se lança no fogo, na água, ele não fala e nem ouve. Imagina a dor de um pai, é que a gente é acostumado a olhar as histórias sabendo o fim delas, e quando a gente sabe o fim das histórias, então a gente fica confortável. Já parou para prestar atenção nisso? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você já parou para prestar atenção o quanto, quando nós sabemos o fim da história, a gente fica de boa? Você vê um filme, uma novela, primeira vez de um filme com alguma situação da ansiedade. Na segunda vez você vê relaxadamente, porque sabe o final da história. É muito fácil para você que passou, por exemplo, a fase da adolescência. É muito fácil para você pegar um adolescente que está enlouquecidamente perdido na cabeça, apaixonado, sei lá o quê, depressivo, adolescente, né? Cheio de drama. Muito fácil para você chegar para ele e falar assim: para com essa frescura. Muito fácil para você. E eu queria voltar no tempo sem a mocinha para ver você, adolescente. Queria ver você. Quando você queria ir num lugar e o pai não deixou. Quando você queria ir na festinha e a mãe não deixou. Quando você queria namorar e não foi permitido. Queria ver você. Quando você amava alguém na adolescência, e lá foi lá alguém namorou primeiro que você. Vai para o quarto, se tranca, chora, vou morrer. Agora que você é adulto, sabe o final da história, bate na porta e fala: para com essa palhaçada. Mas você, quando estava lá, chorou também. Porque é diferente para quem está no final da história, para quem está no meio da situação. É muito diferente. Então é fácil para a gente ler a história de um pai que tinha um filho nessa condição, quando a gente sabe o final da história. Agora se coloque no lugar de um pai, que o filho se joga no fogo e na água. Olha como é doloroso, olha como dói para um pai que ama o seu filho e seria impotente para resolver o problema do filho. É uma dor insuportável. Eu tenho 2 filhos, gostaria de ter 5, mas só tenho 2. Essa semana o Joab já vem vindo com um quadrinho de bronquiolite há bastante tempo. Já tomou amoxicilina todas, já tomou azitromicina todas, não pode tomar mais antibiótico, tá? Com o peitinho com roquidão, a gente não pode fazer mais nada, é cuidar e fazer o que é possível, porque não tem como limpar mais com remédios. A Luísa estava com um probleminha no estômago, no intestino, um probleminha que ela tem de constipação, foi no médico fazer um exame e voltou com uma virose. Aí eu olho os 2 naquela condição simples, uma febrezinha. Hein, Kelly? Uma febrezinha, uma coisinha de nada.
um vômitozinho, que é ruim de ver. A gente que é pai já olha e diz, meu Deus, olha só meu filho, Deus tira dele e dá para mim. Agora imagina você, irmão, pai, o seu filho não ouve, não fala, não comunica com você, não fala com você direito, é possuído, sei lá pelo quê, se joga no fogo, se joga na água, dói demais. Jesus foi lá e se envolveu com a dor dele. Jesus vai na dor da gente, e ele foi na dor do pai, e chegou e resolveu o problema, porque é assim que Jesus faz, ele chega e resolve. Ele chegou, olhou para o menino e disse, espírito surdo e mudo, sai dele e não volta nunca mais, e o filho ficou são, porque Jesus resolve os problemas. A segunda dor que eu quero falar com você, é a dor de uma mulher, que tinha um fluxo contínuo de sangue, ou seja, ela não parava de menstruar. Agora, imagina você, ela nessa situação, numa sociedade onde a mulher nesse período era impura, ou seja, ela não podia ficar no meio da sociedade. Ela podia até de repente ser tocada, conversar, mas à distância, ela não poderia, ela tinha que se afastar da casa dela naquele período. Aquela mulher, essa mulher com um fluxo sanguíneo direto, contínuo, era uma mulher considerada impura o tempo todo. O tempo todo se olhava para ela e diz, sai de perto dela, não fica perto dela, pensa na dor. Pensa na dor, não é só uma dor física, é emocional também. Imagina, enxergue você, visualize você, essa mulher, uma mulher magra, pálida, com pouco sangue no corpo, emocionalmente destruída, porque era considerada por todo mundo uma impura o tempo todo. É uma dor terrível. Mas a palavra diz que ela encontrou Jesus, tocou nele, e dele saiu o poder que ele tem, que é o poder de resolver os problemas e curar as enfermidades. E ele diz, alguém me tocou, e os discípulos falam para ele, mas mestre, a multidão te aperta. E ele fala, não, mas alguém tocou em mim diferente, porque eu vi que de mim saiu aquilo que eu tenho o poder de fazer. E qual é o poder que eu tenho de fazer? O poder de curar as pessoas. Terceiro caso, a terceira dor, era de um homem leproso. A palavra diz que havia um homem com lepra, e a lepra era a pior doença daquela época. Imagine você, um homem estava vivendo normalmente, esse homem, provavelmente deve ter sido assim, porque eram assim os casos. Logo aparecia uma manchinha branca, aquela manchinha branca perdia a sensibilidade, não se sentia mais, e quando esse homem percebia que isso tinha acontecido, ele sabia que ia morrer sozinho e esfarelado. O corpo dele ia se espedaçar, e ele ia ficar sozinho, porque as pessoas tinham medo da lepra, e o leproso vivia, como até pouco tempo atrás, em leprosários. Esse homem sabia, escuta o que eu vou falar para você, quando esse homem sentiu que não havia mais sensibilidade em uma parte do corpo embranquecida, esse homem olhou para o filho dele, sabendo que era a última vez que ia olhar. Esse homem não tocou mais na família, porque sabia que se tocasse, traria maldição daquela doença sobre esposa e sobre filhos. E daquele dia em diante, quando ele descobre aquilo, ele sabe que é a última vez que ele olha de perto a família. E dali para frente, ele está condenado ao resto da vida, viver longe e morrer da forma mais absurda que pode existir, espedaçado. Foi lá que Jesus foi. Jesus encontra ele, e ele pergunta para Jesus, Jesus pergunta para ele, o que tu queres que eu te faça? E ele diz, mestre, eu quero ser limpo. Jesus poderia dizer para ele assim, seja. Jesus poderia falar para ele, seja limpo. Mas Jesus está preocupado em curar as nossas enfermidades. E havia uma enfermidade que estava para além da lepra, que era uma enfermidade emocional. Esse homem era destruído desde a vez que ele descobriu que tinha aquela doença. Ele nunca mais foi tocado por ninguém. E a palavra diz que Jesus, estendendo a mão,
tocou-lhe e disse assim: eu quero ser limpo. Jesus estava curando o emocional daquele homem e curando o corpo daquele homem na mesma hora, porque Jesus cura as enfermidades, Jesus cura as dores. O quarto e último é Lázaro. Lázaro não estava mal, Lázaro estava bem. Lázaro era amigo de Jesus, tinha morrido, estava muito bem, obrigado, mas a família estava sofrendo e a família era amiga de Jesus. A dor que Jesus sentiu daquele ambiente é tão forte que a palavra fala que quando ele chega naquele ambiente de enterro, onde aquela cova estava fechada com uma pedra, e lá dentro havia aquele homem já morto há 4 dias e fedendo, e as irmãs, as amigas de Jesus, chorando absurdamente, Jesus chora também. Ele chora também, mas ele estava ali para fazer o que ele sabe fazer, que é curar as doenças das pessoas. Ele tira a pedra, manda tirar a pedra, e ele fala com Lázaro, e o mais importante disso é que ele fala com Lázaro, mas Lázaro não estava dentro daquela tumba. Lázaro já estava na eternidade. E o poder de Jesus é tão maravilhoso para mim, porque ele fala com aquele corpo moribundo que estava ali naquela tumba, mas a voz de Jesus atravessa os paredões da morte e avança até a eternidade. Eu não sei onde Lázaro estava, talvez Lázaro, aleluia, talvez Lázaro estava falando com João, Pedro, Tiago, aliás, esses eram vivos ainda, falando com Abraão, Moisés, estava lá com Elias, com Eliseu, numa roda de conversa na eternidade. A voz de Jesus invade a eternidade e fala: Lázaro! Ele, opa, alguém me chamou. Vem embora, volta. E ele tem que voltar. Você está entendendo? Ele estava morto há 4 dias. Ele já estava lá do outro lado de lá, sei lá com quem, conversando, ceando com quem, com Deus, vendo o Senhor. Ele é chamado de volta pela voz de Jesus, e ele vem, na mesma hora que ele volta, Jesus cura o corpo dele que estava em estado de putrefação. Porque é isso que Jesus faz, tudo isso que Jesus fez, foi para tocar a nossa dor, a dor que a gente sente, porque a dor do pecado a gente não sente, mas ela é real. Então ele toca na dor que a gente sente, para mostrar que ele tem o poder de curar as nossas dores. Jesus é maravilhoso, eu já falei e vou repetir, Jesus poderia fazer assim: aí pessoal, eu já morri por vocês, está tudo certo, vocês querem, é só vir buscar. E a gente dizia assim: não, muito obrigado, não dói, o estado que eu estou não dói. E ele podia dizer: então tá bom, eu te ofereci, tu não quis, o problema é seu. Mas não, ele se importa, ele vai atrás, ele cura pessoas. E eu encerro com você, mostrando e provando para você que Jesus, olha aí, cuidado aí, não vai cair, se cair, cuidado. Para mostrar para você que todas as vezes que Jesus curou alguém, ele estava apenas mostrando que ele tem o poder de curar a pior das enfermidades, que é a enfermidade que não tem solução mesmo, de verdade, que é a enfermidade do afastamento do Pai. A palavra diz que os amigos levaram o paralítico até Jesus. Você lembra disso? E diz que a casa de Jesus em Cafarnaum estava lotada de pessoas, não podia chegar até Jesus. Os amigos do paralítico levam até em cima da casa, abrem o telhado, descem o paralítico na frente de Jesus, e Jesus olha para o paralítico e diz assim: perdoados estão os vossos teus pecados. Mas não dói, né? Como não dói, a gente diz assim: pecado. Mas qual é a pior das doenças? É o pecado. O pecado é a pior das doenças, porque o pecado afasta nós do Pai. E você lembra? O nosso estado natural é ter comunhão com o Pai. Quando esse estado natural de ter comunhão com o Pai é alterado, então nós estamos doentes. Quem altera? O pecado.
O pecado altera o estado natural de nós termos comunhão com Deus, vivermos amigo do Pai. O pecado impede isso. O pecado altera isso. Então, sim, o pecado nos faz doentes, mas é uma doença que não dói. Então a gente dá de ombro para quando Jesus diz para nós: perdoados estão os vossos pecados. Aí quando todo mundo está zoando ele, dizendo: ah, pecado, que pecado. Aí eu fico imaginando o Elias, no meio daquilo tudo, aquela gente zombando, ele diz no meio de todo mundo: então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, então eu te digo, paralítico, levanta e anda. Para que você saiba que Jesus tem o poder de perdoar os teus pecados, então Ele restaurou tua família. Para que você saiba que Jesus tem o poder de perdoar pecados, então Ele curou as tuas enfermidades. Para que você saiba que Jesus tem o poder de perdoar pecados, então Ele livrou o teu familiar das drogas. Para que você saiba que Jesus tem o poder de perdoar pecados, Ele ressuscita o Bernardo. Para que você saiba que Jesus tem o poder de perdoar pecados, Ele curou o meu filho na barriga da mãe dele. Para que você saiba que Jesus tem o poder de perdoar pecados, Ele ainda continua curando as nossas enfermidades e as nossas dores, para provar para nós. Para mostrar para nós que Ele ainda tem o poder de perdoar os nossos pecados e garantir que o nosso nome continue escrito no livro da vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Ele tem o poder de curar essa enfermidade e de fazer você voltar ao estado natural. Sabe qual é o seu estado natural? O seu estado natural é ter aquela comunhão com Deus que você perdeu. O seu estado natural é quando o culto acontecia e não precisava de muita coisa. As suas mãos já estavam erguidas, as lágrimas já estavam no seu rosto. Quando você andava de ônibus e você via um adesivo escrito ali, alguma coisa qualquer, você já dizia: Deus está falando comigo, o meu Pai está falando comigo. Ah, Felipe, mas eu não estou brigado com meu pai, eu não estou brigado com Deus. Não está? Quanto tempo faz que você não fala com Ele? Quanto tempo faz que você não tem um tempo de conversa com Ele, de diálogo com Ele? Quanto tempo faz que você não sente a presença dEle? Quanto tempo faz que você não sente o abraço dEle? Quanto tempo faz que você não se sente tocado por Ele? Hein? Ei, você que tem dons, quanto tempo faz que seu dom não é ativado por Ele? Desculpa trazer uma notícia para você, mas você está brigado com Deus, sim. Alguns aqui estão brigados com Deus, não falam mais com Ele e Ele não fala mais com você. Mas hoje é o dia de fazer as pazes. Então, se você quer fazer as pazes com Deus, em nome de Jesus, vem aqui na frente agora. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Se você está brigado com Deus, vem aqui na frente, venha na frente. Venha. Isso. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Diga igreja, diga bem alto, distante. Distante de Ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena o meu clamor, mais que o ar que eu respiro.
não fiz esse convite no primeiro culto, mas enquanto eu estava lá e o louvor estava cantando, eu senti uma presença de Deus invadindo esse lugar. E quando chegou até mim, que eu senti que chegou ali em mim, o Senhor falou comigo para eu dizer para você que, para mostrar para você que Ele tem poder para perdoar os seus pecados, Ele quer hoje curar as suas enfermidades. Quem tem uma enfermidade, vem aqui na frente hoje. Agora, hoje é o dia. Quem está com uma enfermidade no seu corpo, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. O meu Deus ainda cura. Ó a presença dele aí, ó. Essa é a presença do Todo-Poderoso, e as mãos de cura dele estão nesse lugar. Nós recebemos autoridade, 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 autoridade sobre as enfermidades. Ora braçoregarravas, em nome de Jesus. Ele ainda cura, Ele ainda faz milagres, Ele ainda cura. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço. Ora, choregarravas. Nessa hora, nessa hora. Hoje o meu milagre. Eu vou crer, não vou duvidar. Não vou do preço que foi pago ali na cruz. Oh, me dá vitória, 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 me dá vitória. Vitória sobre a enfermidade, vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado.